Bom dia a todos. Estamos um pouquinho de atraso e acho que todo mundo já está começando a ficar com fome. É um prazer estar aqui com vocês e discutir um tema tão relevante. Hoje é impossível falar de futuro sem falar do futuro da energia e da energia do futuro, e seu papel essencial na transição energética e no processo de descarbonização. E como já foi falado por vários oradores aqui, a energia, o setor energético, ocupa um papel extremamente importante na relação Brasil-China. Nada menos que 46% dos investimentos da China no Brasil estão no setor de energia elétrica e outros 30% no setor de exploração de petróleo. E hoje, para discutir o futuro desse setor no contexto da relação Brasil-China, tenho a honra de ter 4 panelistas super qualificados, que têm um conhecimento direto e prático dos negócios do setor e também da relação Brasil-China. Eu peço a todos que sejam breves nos seus comentários, para que a gente consiga começar o almoço com não muito atraso. E, Adriana, eu gostaria de começar com você. A SPIC está no Brasil desde 2017 e tem ali uma atuação diversificada, em hidrelétrica, gás, energia solar. Com base nessa experiência, que desafios você identifica para a cooperação Brasil-China no setor de energia elétrica? Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesse painel. Gostaria de saudar as autoridades de governo, os diplomatas, os 2 países e os empresários que estão aqui. Quando esses 3 grupos se unem, coisas importantes acontecem. Essa é a minha experiência, então é uma honra estarmos aqui discutindo esses 50 anos e pensarmos os próximos 50 anos para frente. No caso da SPIC Brasil, a empresa que eu represento, nós somos, na China, o 5º maior gerador de energia elétrica, ou seja, um dos 5 mais importantes geradores de energia do mundo. Somos o maior gerador de energia solar do mundo, com 70 gigawatts instalado. O 2º maior gerador eólico do mundo, com 50 gigawatts instalado. Eu estou dizendo esses números para dar uma proporção das possibilidades. O tamanho da empresa que eu represento na China, eles têm 240 giga instalados. É o tamanho do Brasil. Quantas Itaipus daria isso? No Brasil, nós estamos desde 2017, como a Cláudia bem colocou, e crescemos nesse período de 7 anos aproximadamente 60 vezes. Não é um exagero, a gente começou com 58 megas e estamos hoje com 3.600. Então, para arredondar a conta, 60 vezes de crescimento. Nós temos 4 verticais de crescimento no país. A primeira é a hidroelétrica, e nela estamos fazendo uma grande modernização da hidrelétrica de São Simão, que está comemorando 46 anos. Estamos preparando ela toda digitalizada, do analógico para o digital. É uma hidrelétrica lá do final dos anos 70, e preparando ela para os próximos 30 anos, que é o período da nossa concessão. Ela vai ser uma das hidrelétricas mais modernas do mundo. Toda digital, com serviços de eficiência e de confiabilidade excelentes. A segunda vertical do nosso desenvolvimento aqui é eólico e solar, os renováveis, e aqui acabamos de inaugurar um 4º maior complexo solar do Brasil, nos estados do Piauí e do Ceará. Participamos também da termoelétrica de gás natural do Porto Açu, meu colega aqui ao lado, Rogério, que representa o Grupo Prumo, e nela temos 33% de participação. Ali temos 3 gigas de capacidade instalada, é dizer que tão importante quanto as energias renováveis é o que assegura que as energias renováveis possam trabalhar. Então, temos aqui energia firme de base, também proporcionada com a nossa parceria e participação. E, por fim, temos a 4ª vertical de crescimento, que é o crescimento através da inovação.
E aqui temos muito a falar sobre hidrogênio verde, eólicas offshore, hibridização de projetos, baterias, ou seja, tudo que o Brasil precisa daqui para frente para liderar a transição energética. Não apenas com mais capacidade, mas com capacidade melhor e mais integrada. Então, esse é um pouco do nosso histórico recente aqui, Cláudia. Então, que venham os próximos 50 anos dessa relação que foi tão profícua até aqui. Obrigada, Adriana. Não, e é impressionante, né? As janelas para as quais a gente pode olhar quando pensamos nos próximos 50 anos. Juan, a transição energética hoje é uma prioridade global e tem gerado, né, uma série de inovações em novas energias. Como você vê a relação entre energia tradicional, né, a Sinop é uma empresa de petróleo, e novas energias? E, na sua opinião, em que áreas o Brasil deveria focar no seu processo de transição energética? Obrigado pelo convite que eu recebi do CBC para compartilhar com os senhores sobre a nossa trajetória da Sinop aqui no Brasil. Este ano marca o 11º ano da nossa presença aqui no Brasil. Nós crescemos, né, de lá para cá e somos o 5º maior petroleiro do Brasil. Temos um investimento de acima de 8 bilhões de dólares até 2027. Vamos alcançar 65 milhões de barris, essa marca. Isso, né, não seria possível sem o apoio do governo federal e também de todos os setores, de nossos parceiros. Portanto, eu gostaria de agradecer a todos. E, além disso, como uma empresa brasileira, estamos também somos, né, um beneficiário de um campo, né, de Búzios e também Ribeira. A exploração desses dois campos na China não há esse tipo de cenário, né, para a exploração de 2.000 metros de profundidade. Na China temos apenas até 1.500 metros. Portanto, estamos aqui, né, para entrar numa área totalmente nova para nós e desenvolver nossas tecnologias. E, além disso, gostaríamos de trazer as empresas parceiras lá na China e também nossos fornecedores para aqui. Eu gostaria também de salientar, nesse momento, para o crescimento da nossa empresa, isso não para somente nos relatórios financeiros, como também compartilhar assumir, né, a responsabilidade social. Por exemplo, estamos apoiando o ensino de chinês no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Fizemos doações para áreas afetadas para inundações. Fizemos doações também para uma orquestra no Forte de Copacabana e estamos convidando esse grupo para a China. Eles já aprenderam algumas músicas e os nossos líderes, né, do governo central já ouviram suas músicas e ficaram emocionados com essas músicas e realmente a nossa empresa não só conseguiu resultados financeiros, né, econômicos, como também estamos promovendo esse intercâmbio, esse entendimento entre os dois povos. É com isso que uma empresa, né, se desenvolve no mercado internacional e estabelece um modelo, um exemplo para outras empresas. Em relação à questão da transição energética, a nossa empresa, Sinop, né, como uma empresa que trabalha com combustíveis
tradicionais e estamos entrando também na área de energia nova e renovável, como, por exemplo, o hidrogênio. Estamos também trabalhando com a geração de energia eólica, um fornecedor, né, de energia eólica offshore, numa profundidade de mais de 100 metros e numa distância de 100 quilômetros offshore. Criamos também uma maior fazenda de fotovoltaica no interior da província de Gansu. Além disso, temos outras vantagens. Temos empresa que trabalha que produz fertilizantes e também com outros combustíveis, biocombustíveis, e estamos também trabalhando para trazer esses produtos e tecnologias para o Brasil. Desde 2022, ganhamos também essa licença de comercializar gás natural no mercado brasileiro, e isso também está em linha, né, com a promoção de emprego com o uso do gás natural. Tivemos várias experiências, também muitas lições, e gostaríamos de compartilhar com os agentes governamentais para melhorar o processo administrativo e também melhorar a regulamentação do mercado, ajudando o governo nesse processo de fomentar o emprego com o uso do gás natural. Na semana passada, ganhamos uma licença de PCS para trabalhar com a comercialização de 1.200 barris dessa empresa. E isso é um marco, né, para uma empresa chinesa, muito empolgante. Eu falei na ocasião que, na verdade, nessa ocasião não há nenhum perdedor, né, como o professor David Lee disse, né, todo mundo ganhando com isso, as empresas estão ganhando, o governo federal está ganhando e todo o setor petroleiro está ganhando. Realmente trazemos, né, essa mudança no mercado petroleiro do Brasil, e com nosso conhecimento queríamos fazer essa contribuição para o Brasil. Obrigado. Obrigada, Juan. E muito bom saber do interesse da Sinuk em energia renovável aqui no Brasil também. E, Rogério, tanto a Adriana quanto o Juan falaram muito das oportunidades, né, do setor de energia no Brasil. E é algo que a gente sempre fala, o Brasil com sua oferta, né, de energia renovável, mas muitas dessas oportunidades ainda não estão sendo exploradas. O que é preciso fazer para que as oportunidades se tornem investimentos? Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos. Não vou repetir todos os cumprimentos que já foram repetidos várias vezes, mas, embaixador, muito obrigado mais uma vez por incentivar essa relação maravilhosa entre Brasil e China. Bom, se eu olhar para os meus colegas aqui, brilhantes aqui no palco, tem algo em comum entre a SPIC, entre a Sinuk e nós, né? As duas são empresas de energia, as duas são empresas chinesas e as duas operam lá no Porto do Açu, que é uma das empresas do grupo. Quem não conhece, o Grupo Prumo é um grupo de capital americano, uma empresa brasileira, também de capital de Abu Dhabi, e que controla algumas empresas do setor de logística de minério, petróleo, porto, distribuição de combustíveis marítimos e assim por diante. Uma das empresas do grupo é o Porto do Açu, que fica localizado no norte fluminense, no norte do Rio de Janeiro. E também, trazendo um pouquinho mais de contextualização, o Porto hoje, depois de 10 anos, nós celebramos 10 anos de início de operações agora em outubro, já é o segundo maior porto organizado do Brasil em volume de cargas e o primeiro em número de acessos. Portos são negócios centenários. Em apenas 10 anos, a gente assumiu uma posição proeminente aqui no Brasil. A operação da Sinuk, boa parte dela é feita através de uma empresa nossa chamada Vast. É um terminal de petróleo por onde saem, no mês de junho, por exemplo, saíram 44%
dos barris de petróleo exportados pelo Brasil. É o principal ponto de exportação de petróleo do Brasil, é uma empresa do grupo chamada Vast, operando dentro do Porto do Açu. E a gente é sócio da nossa querida SPIC, da Adriana, pessoa que eu conheço há muitos anos, não vamos falar quantos, né, Adriana? E que eu tenho uma grande admiração, a gente é muito feliz de ter a SPIC como sócia. A transição energética, ela requer ainda alguns passos importantes. E o Brasil, embora tenha talvez o maior potencial das nações desenvolvidas e subdesenvolvidas em função dos seus recursos naturais, que são a base para a geração do elétron renovável, do elétron verde, e também um grande suprimento, o Brasil tem um grande suprimento de água doce sem necessidade de dessalinização, nós ainda carecemos de regulação. As coisas estão caminhando, é verdade, mas ainda não temos o marco do hidrogênio aprovado no Congresso e estamos caminhando, mas ainda lentamente, na aprovação do projeto de lei das eólicas em alto mar. Esses dois pontos, esses dois marcos regulatórios são fundamentais porque eles destravam um volume muito grande de investimentos aqui no Brasil. E eu posso assegurar a todos aqui presentes que a China tem muito interesse, tem muita tecnologia para aportar, tem muito capital para aportar e tem um enorme mercado consumidor para ser um tomador desses produtos. Dentro dessa lógica, gás natural também tem um papel fundamental, como comentou o Juan, e também foi comentado no painel anterior. Ele é um combustível da transição energética, do período de transição entre combustíveis fósseis para combustíveis limpos. O Brasil tem uma questão crítica com disponibilidade e preço de gás natural, que eu sei que o governo federal está bastante sensível a isso. Lá na China, nós conversamos bastante disso com o vice-presidente Alckmin, também estava o ministro Rui Costa, estava o Jorge Viana nesse encontro, e a gente sabe que há um engajamento do governo federal em simplificar a cadeia de valor do gás natural para que ele chegue aos consumidores brasileiros a um custo mais competitivo. Eu termino essa minha fala inicial fazendo menção ao painel anterior, onde teve o representante da Vale, que está aqui sentado na minha frente. Nós, da Prumo, junto com a Vale, estamos estruturando um grande projeto chamado Mega Hub de HBI. HBI vem de briquete de ferro quente, Hot Briquette Iron, e esse é o projeto que tem maior impacto na descarbonização da indústria siderúrgica brasileira e internacional. É um projeto de grandes dimensões, um projeto de um valor de investimento que ultrapassa $1 bilhão. Já há um fomento a esse tipo de projeto no Oriente Médio, especificamente em Oman e Abu Dhabi, porque o preço do gás natural é bem mais competitivo que no Brasil. A gente está falando lá entre $3 e $4 o milhão de BTU, aqui no Brasil 3 vezes a 4 vezes mais do que isso. Há formas de reduzir o custo de gás, mas seguramente a redução do custo de gás vai dar um empurrão enorme nessa nova indústria Brasil, nessa nova industrialização. Então, como sumário, se a gente puder ver a regulação entrar em ação o quanto antes, a aprovação dos projetos de lei no Congresso brasileiro, e a gente tiver formas de ter um gás um pouco mais abundante, vão entrar vários projetos novos de gás no Brasil nos próximos 4 anos, nós vamos realmente poder dar um impulso muito grande nos projetos de transição energética aqui do Brasil, e o Brasil realmente tem o elétron renovável mais barato do mundo, porque a gente tem o melhor regime de ventos e um dos melhores regimes de sol, e, em particular, lá no Porto do Açu, a produção de hidrogênio é única em todo o mundo que vai poder contar com água de reuso que a gente tem em função dos outros projetos que coabitam o Porto do Açu. Obrigado. Obrigado, Rogério. E acho que essa questão da regulação, a Adriana também mencionou, né, é uma questão fundamental, né, quando a gente fala de atração de investimentos. Arbache,
você tem trabalhado muito, né, o conceito de power shoring e apresentado esse conceito também como uma estratégia de desenvolvimento. Você pode explicar para a gente, em poucas palavras, o que é power shoring e como você vê o papel do power shoring na relação Brasil-China? Claro que sim, Cláudia. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o CBC pelos 20 anos, 20ª conferência, e também pelos 50 anos da relação Brasil e China. Eu acho que é um marco fundamental para o Brasil, mas também para a China. Bom, Cláudia, quando a gente anda 40 anos para trás, a gente viu que a China se beneficiou muitíssimo de uma estratégia empresarial chamada offshoring. Quando as empresas americanas começaram a se dirigir para a China, também para outros países da Ásia, buscando condições de produção mais vantajosas, porque havia muita mão de obra disponível naquela altura. E aquilo ajudou ou contribuiu para o processo de globalização que, então, iria arrancar e tomar corpo ao longo das próximas décadas. O tempo passou e hoje outras formas de estratégia empresarial se apresentam. Uma delas se chama power shoring, que é exatamente essa, em que busca-se, em função das novas condições que o mundo enfrenta de mudança climática, em que a energia se torna o epicentro da localização e do investimento industrial, o power shoring ele nada mais é do que uma estratégia empresarial que busca condições vantajosas para não apenas assegurar energia a preços atrativos, mas uma energia que seja verde, uma energia que esteja, em alguma medida, protegida de questões geopolíticas. Então, antes de mais nada, uma questão ou uma estratégia empresarial. Países como o Brasil, mas também alguns outros países da região, estão muito bem posicionados para trabalhar com empresas, não só locais, regionais, mas também globais, incluindo as empresas chinesas, que precisam descarbonizar, que precisam garantir acesso à energia, que precisam atender a condições de compliance em nível global. No caso do Brasil, o país já tem um excedente de energia renovável bastante importante e que pode ser fonte de uma agenda de interesse de empresas chinesas que precisam, a curto prazo, buscar solução para a sua descarbonização. A curto prazo, buscar condições para ter acesso à energia verde e a preços relativamente atrativos. Esse é o power shoring. Essa estratégia beneficia, obviamente, ao Brasil, que recebe essas empresas que são intensivas em energia, mas também as empresas chinesas, em especial as empresas que precisam, a partir de um país como o Brasil, ou que podem, a partir de um país como o Brasil, ter acesso aos mercados do Atlântico e de parte do Pacífico, que requerem produtos mais descarbonizados, em especial quando a gente pensa nas novas regras e normas que estão regindo o comércio global. Então, power shoring, sim, é uma estratégia empresarial, mas ela tem contornos de políticas públicas que são bastante importantes, e eu acho que a relação Brasil e China passa muito por aqui. Obrigada, Arbache. Adriana, justamente essa questão da relação Brasil-China e transição energética. Como que é essa relação entre os dois países, ou como a colaboração do Brasil com a China pode contribuir para a transição energética no Brasil? Inicialmente, a gente tem que reconhecer a nossa complementariedade, né? A China construiu em 20 anos toda uma cadeia, uma verticalizada para a produção de energia solar. Muitos investimentos, 90% dos painéis solares que estão no Brasil são chineses hoje. O Brasil, por outro lado, apresenta um mercado emergente, crescente, regras bastante claras, historicamente, no setor elétrico, e a necessidade de investimentos, né? Então, a gente tem aqui uma ponte a ser construída. Mais do mesmo me parece não ser suficiente. Mais investimento do que a gente já conhece, me parece que a gente pode fazer melhor. E onde está o melhor, na nossa visão, é na inovação. A gente pode ser muito mais rápido e muito mais eficientes na transição energética, aproveitando os recursos de ambos os países,
se nós apostarmos em coisas como foi bem mencionado aqui, o hidrogênio verde, ter regras claras e de forma rápida, expedita. Essa é a corrida do mundo, né? E o Brasil tem todas as condições, junto com seus melhores parceiros, de liderar essa corrida. Mas nós precisamos dessas regras colocadas para que os investidores possam, por fim, fazer conta e se posicionarem. Um outro tema de bastante interesse é a hibridização de parques de geração. Eu vou dar um exemplo aqui, até inspirada no ministro Furlan. Se a gente imaginar colocar painéis flutuantes em reservatórios de hidrelétricas, se a gente ocupar 10% das 100 mil reservatórios hidrelétricos que existem no mundo, a gente consegue igualar a produção de toda a geração fóssil do mundo. Olha como é impressionante essas proporções. Se a gente cobrir Itaipu, ministro Furlan, com 10% do reservatório com painéis solares, a gente tem outra Itaipu, em capacidade instalada. Então, olha... Sim, já está começando aqui em Guarapiranga, mas olha como são as complexidades e a gente tem que lidar com elas. A nossa regulação, a Lei 958 de 2021, ela permite hibridizar, mas ela não trata a diferenciação entre concessões de hidrelétricas e outorga, que é a geração solar. Então, a gente precisa de uma regulação que rapidamente ajude aos investidores a direcionarem esse recurso, que, de novo, está lá adormecido, nos esperando. E a transição energética é o desafio do Brasil e da China, mas é da humanidade. Então, a gente tem aqui grandes oportunidades que precisamos catalisar. E reuniões como essa nos ajudam a refletir e a conversar de uma maneira clara e direta com todos os stakeholders para que a gente traga as soluções. Obrigada, Adriana. Impressionante esse dado dos painéis solares. Juan, a gente está celebrando, né, 50 anos de relações bilaterais, 20 anos do CBC, 10 anos da Sinuca no Brasil. Quando você olha para o futuro, né, quando a Sinuca olha para o futuro e olha para o Brasil, em que áreas vocês pretendem ou gostariam de aumentar seus investimentos? Como eu já tinha falado, depois de entrar no mercado brasileiro, né, ganhamos bastante, não só para o nosso investimento, como também no ganho tecnológico. Por isso, fortalece a nossa confiança no mercado brasileiro. Em agosto do ano passado, firmamos um acordo de parceria estratégica com a Petrobras e também estamos em parceria com a Total, Shell e outras empresas, né? Vamos fazer nossa contribuição para a transição energética do Brasil. Como eu disse também, temos experiência na geração de energia eólica e solar offshore e também temos experiência no gás natural e também no hidrogênio verde. Portanto, gostaríamos de trazer mais esses produtos e tecnologias para o Brasil para fomentar essa transição energética no Brasil. Gostaria de salientar também a energia verde é a tendência, mas num próximo futuro ainda precisamos contar com combustível tradicional. Portanto, temos que trabalhar também com a exploração e o aproveitamento, principalmente de forma verde, dessas energias tradicionais, para usar essa tecnologia, usar a renda, né, dessa parte para promover a transição verde, e essa transição verde tem que ser sustentável, tem que ser sustentada, e isso também faz parte
no nosso objetivo, né, da nossa SNUC, no nosso desenvolvimento futuro. Vamos trazer nossas subsidiárias, nossos parceiros, fornecedores na China, não só fazer investimento, como trazer novas tecnologias para revitalizar os estaleiros navais do Brasil, para revitalizar toda a cadeia produtiva industrial aqui no Brasil, para prosperar esse mercado. Obrigado. Obrigada, Juan. Rogério, qual que é o papel da China no desenvolvimento de complexos como o Porto de Açu e que oportunidades você enxerga para o Porto com o processo de transição energética? Obrigado, Cláudia. Bom, primeiro, se você olhar a distribuição de pauta de importação e exportação, Brasil e China, você vai ver uma complementaridade muito grande e muito pouca coincidência de itens nessa pauta. A China apresenta um desenvolvimento impressionante. Eu fiquei 21 anos sem ir para a China. Em 2001 eu estive lá, depois fiquei 20 anos sem ir. Naquela época a China importava carros do Brasil, eram feitos pela Volkswagen, eu acho que era o Santana, e tinha ainda muita bicicleta, muita gente pedalando nas ruas. 21 anos depois, tomei um choque. A frota de carros elétricos chineses dominava as ruas de Pequim e me impressionou o nível de ruído baixíssimo. Eu saí na rua e não ouvia barulho de carro. É uma coisa impressionante a transformação que a gente observou nesse período. Também quero fazer referência ao céu azul de Pequim, que em 2002, que eu fui, a gente mal via a cor do céu por causa da poluição. Hoje a gente vê o céu azul, que é uma grande contribuição das políticas públicas chinesas. A China tem muito capital, tem muita gente e tem muita demanda por produtos que o Brasil produz com eficiência e qualidade. Queria lembrar que o petróleo brasileiro passou a ser o primeiro item da nossa pauta de exportações. Bateu minério de ferro, bateu grãos e o agribusiness. Exato. Então, o Brasil é um recipiente desse investimento chinês e a China precisa assegurar o fluxo de insumos básicos para continuar o seu desenvolvimento como nação, tanto para a segurança alimentar quanto para a segurança energética. Então, o Brasil ele tem um papel fundamental nesse jogo geopolítico muito importante e complementar com a China. E, para nós, o Porto do Açu tem se posicionado como um pedaço da China no Brasil. Então, aos chineses que estão aqui ou que estão nos olhando, venham conhecer essa área que equivale a uma Manhattan e meia, são 130 km², localizados numa posição estratégica, onde os principais projetos de transição energética do Brasil estão acontecendo hoje. Nós fizemos o primeiro fornecimento de biocombustíveis marítimos na Baía de Campos no mês passado, através de uma das empresas do grupo, chamada EFEN, um combustível chamado HVO, e a gente vai ver o Brasil também se transformar no hub, num bunkering de combustíveis marítimos altamente eficientes, porém verdes. O metanol verde, o diesel de longo curso verde e o HVO, como eu mencionei. Então, a China tem essa capacidade de investimento, traz tecnologia associada, eletrolisadores para a produção de hidrogênio chineses são dos mais competitivos do mundo e traz um grande mercado consumidor. E, por último, apesar da diferença de hábitos alimentares, que a gente come coisas diferentes, há uma grande similaridade cultural entre Brasil e China. Ambos são países que dão muito valor à relação e confiança entre pessoas. É muito parecido como brasileiros e chineses veem essa relação interpessoal. Então, eu também convido a todos a conhecerem melhor a cultura chinesa, muito próxima da nossa e, portanto, nos deixa muito à vontade. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. E, Arbache, para além dos investimentos, o Brasil se beneficiaria muito da ciência, tecnologia e inovação da China no setor energético. O que precisa ser feito para que isso aconteça? Bom, eu acho que
existe uma consciência, o embaixador Saboia, inclusive, mencionou isso, que a ciência e tecnologia deve ser um dos canais principais da relação Brasil-China nos próximos 50 anos. Eu acho que o caminho está dado, várias empresas chinesas já se fazem presentes, mas eu acho que muito mais é necessário com o estreitamento de relação entre as universidades, centros de pesquisa, maior troca e intercâmbio de estudantes e professores entre os dois países. Eu acho que algo que talvez seja importante, que é o estabelecimento de metas. Eu acho que muito tem sido feito na relação entre os dois países e muito tem sido mensurado a partir do intercâmbio comercial. Isso está bem, mas isso está longe de ser suficiente. Eu acho que essa não deveria ser mais a métrica para os próximos 50 anos. Os próximos 50 anos deveriam medir indicadores como essas duas grandes potências mundiais, dois grandes países do hemisfério sul, poderiam não apenas contribuir para o desenvolvimento dos seus próprios povos, mas também para o mundo, já que são dois países que têm muito a oferecer para a economia global, seja para a descarbonização, seja para o avanço dos desafios relacionados à segurança alimentar, seja para as questões de proteção da biodiversidade. Eu acho que a nossa relação deveria abraçar metas palpáveis, críveis, que passem por esses alcances, que intervenham de forma positiva nos dois povos, mas que gerem spillovers, que gerem externalidades para o resto do mundo. Eu acho que isso é possível. Eu acho que o campo da energia é seguramente um dos mais importantes. O Brasil, diferentemente da China, ele praticamente já tem uma matriz energética elétrica de 93%, que é bastante. A nossa matriz energética é de cerca de 50%. Nós, na pior das hipóteses, o Brasil está 35 anos na frente da China. 35. A China só chegará a ter uma matriz elétrica de 93% próximo de 2060. E, portanto, o Brasil, como uma grande potência energética, seja na área de biocombustíveis, produção de energia renovável, petróleo e outros, pode ser um parceiro fundamental da China para acelerar a descarbonização chinesa, para reduzir os custos de produção da China e para ajudar a resolver problemas de segurança alimentar, seja da China, seja da Ásia, seja de outras partes. Então, eu vejo, ao menos nessas duas áreas centrais de colaboração entre Brasil e China, mas com um olhar que deveria ter agora uma ambição maior. Sim, atender aos interesses dos dois povos, mas serem os dois países, a partir dessa relação, uma fonte de soluções para a economia global. Obrigada, Pache. Bom, eu acho que o nosso painel trouxe vários temas, né, de reflexão para os próximos 50 anos da relação Brasil-China. Eu queria agradecer a Adriana, ao Juan, ao Rogério, ao Arbache pela participação no painel, agradecer a vocês e dizer que já estamos chegando no fim. Obrigada.